E o tema da pregação de hoje é mais fácil obedecer. E é baseado no livro de Jonas, capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Jonas. Nós não vamos ler agora, eu quero antes falar um pouco, introduzir sobre isso. Irmãos, eu estava recordando que eu e a pastora Roseli assumimos essa igreja e eu estava vendo lá nos documentos, há 10 anos atrás. E quando nós assumimos em julho de 2010, e quando nós assumimos aqui, nós conversamos com Deus, oramos para ter uma direção dEle, do que era para acontecer, o que Ele queria de nós. Quantos estavam aqui há 10 anos atrás? Amém. E os irmãos sabem que houve muitas mudanças, mas nós queríamos um lugar, não só para levar pessoas a conhecer Deus, mas para nós também entendermos sobre Deus, conhecer mais sobre Deus, e um lugar que trouxesse uma experiência de vida para nós, uma experiência de vida para as famílias que estivessem nesse lugar. Então, nós fomos buscar uma visão, porque, irmãos, se uma igreja não tem uma visão, não tem uma direção, não sabe o que quer fazer e fica só copiando coisas, ela não vai para frente. Ela precisa ter um louvor que te leve a Deus, ela precisa ter uma palavra que te leve à responsabilidade de querer ser santo, ela precisa ter relacionamento. Nós precisamos de relacionamento, nos relacionar. E a gente viaja bastante, viajamos pelo Brasil, conhecemos vários lugares. Quantos gostam de viajar aqui? Levanta a mão. Eita, todo mundo, né? É bom viajar, né? E a gente viaja e vê, sempre estamos visitando igrejas, fora do Brasil também. E nós sabemos o que dá certo, o que converte pessoas, o que mantém os jovens na igreja, o que transforma a vida e o que não dá certo. Eu conheci uma igreja em Los Angeles que chama Crystal Church, porque ela foi feita toda de vidro, para 5.000 pessoas. Ela é toda de vidro com ar-condicionado. Só que essa igreja em Los Angeles, ela está vazia, não tem mais culto. E ela foi vendida para a igreja católica fazer missa uma vez por ano naquele lugar. Então virou um lugar turístico só. Mas por quê? Porque perderam a visão. Então, muitas denominações hoje, muitas igrejas estão perdendo a visão, não estão obedecendo o essencial de Deus e se perdem. Os jovens vão embora para o mundo, as famílias não permanecem e ficam desobedientes a Deus. Então, eu falei com a minha esposa, a gente falou com alguns irmãos aqui que estavam no início, que o desafio seria grande para nós sermos como as igrejas que estão crescendo no mundo, pregarmos a graça, pregarmos o mover de Deus sobre as pessoas e ter um ambiente que traga uma experiência verdadeira de Jesus no coração das pessoas. E nós começamos a olhar e dizer assim: gente, nós não temos pessoas para ajudar. Há 10 anos atrás,
Nós não temos poucas pessoas, temos pessoas, mas temos poucas. Nós não temos recursos financeiros. E nós não temos tempo, porque trabalhamos muito. Não somos pastores que estão trabalhando direto só na obra. Nós trabalhamos bastante. Fora, né, na empresa e tudo mais. Então, nós ficamos assim. Como que nós vamos ver se é de Deus essa visão que Deus nos deu? Como que você vê que uma visão é de Deus e como Ele confirma essa visão? Meu irmão, Ele traz os recursos. Ele começa a trazer pastores que são alinhados com aquela visão que você tem do Evangelho. Ele começa a trazer líderes. Ele começa a trazer um povo sedento realmente pela palavra dele. Ele começa a trazer recursos financeiros. De forma que aqui, meus irmãos, tem doadores de longe daqui que doam recursos financeiros para essa igreja. Coisas que aconteceram aqui, grandes milagres financeiros que eu nem esperava, aconteceu. Isso é a aprovação de Deus, de uma visão que Ele deu para nós implantarmos aqui em Sumaré. Você crê nisso? Então, nós temos que andar juntos, ser obedientes, nós caminharmos juntos, porque Deus aprovou, e Deus trouxe pessoas, e Deus capacitou pessoas, e Deus transformou pessoas, e você vê hoje o que era 10 anos atrás, e o que é hoje, é porque Deus está aprovando o caminho. Mas, no meio desse caminho, querido, tem muita gente que tem a teimosia de não seguir pela mesma visão espiritual que Deus deu. Não seguir aquilo que Deus está dando de visão e direção para que nós obedeçamos e para que nós caminhemos juntos como um corpo forte para ganhar a cidade de Sumaré para Jesus. Irmãos, tem muita gente em Sumaré que precisa de Jesus. Tem muitas famílias que precisam de Jesus, que precisam ser transformadas, e Deus quer usar quem? Você. Quer usar a mim. São esses que Deus quer usar. E esses dias eu estava lendo a história de Jonas. Quantos conhecem a história de Jonas aqui, da baleia, do peixe, da coisa e tudo mais? Eu vou relembrar aqui resumidamente, para não ter que ler os 4 capítulos para você, mas eu vou relembrar aqui resumidamente. E comentando, inclusive, dando pano de fundo sobre isso. Irmãos, Nínive era um povo inimigo de Israel. E Deus acordou Jonas um dia e disse para ele: Jonas, vá lá e grite contra Nínive, pois a maldade dela chegou até mim, porque eles pecaram e eles são um povo que eu vou destruir aquele povo. Aí Jonas, como viu que Deus ia dar uma palavra de destruição para o seu inimigo, até que no começo ele ficou empolgado. Deus vai destruir o meu inimigo, Deus vai acabar com ele, Deus vai arrasar com ele, Deus vai destruí-lo e vai ser ótimo. Meu Deus, que bom, eu vou lá profetizar que Nínive vai ser destruída. Que beleza. Eu não sei, Nínive falava uma língua diferente de Israel. Talvez Jonas fosse o único profeta que sabia falar a língua de Nínive, dos ninivitas. E era uma cidade grande. Era uma cidade que para atravessar ela levava 3 dias. Era uma cidade que tinha só de crianças, 120 mil crianças.
era uma cidade muito grande, talvez fosse bem maior que Sumaré, uma cidade como Campinas talvez, uma cidade grande da região. E quando a gente ouve falar assim, Deus falando com a gente, ó, eu vou destruir seu inimigo, todo mundo gosta, não é verdade, irmãos? E aí você até mentaliza já alguns inimigos que você tem, não é verdade? A gente até pensa assim nos inimigos, ai, aquele chefe, ai, aquele parente meu, ai, aquele não sei o quê. Você já até começa a pensar assim, oh, tem um inimigo aqui, tem um inimigo às espreitas, então ele vai destruir. E foi mais ou menos assim. Só que Jonas pensou assim, ah, eu conheço Deus. Eu vou lá, eu vou falar, e Deus vai perdoar os ninivitas. Eu tenho certeza que Ele vai perdoar. Poxa vida, vai perdoar justo quem eu odeio, justo quem é meu inimigo. Ah, quer saber de uma coisa? Não vou não. Eu vou dar um jeito de escapar de Deus. Aí Nínive foi na estação de ônibus. Não, ele foi aonde pegava navio, né? E viu um cargueiro que ia sair para a Espanha. Tarsis é Espanha, tá? Então ele pegou um navio para Tarsis e foi embora. Foi lá assistir o Real Madrid jogar. Não tinha Real Madrid naquela época, né, irmãos? Mas enfim, foi naquela direção. Aí no meio do trajeto veio uma tempestade. Não é isso, irmãos? Veio uma tempestade que o navio começou a balançar e afundar, balançar e afundar e tal, e estava quase se partindo ao meio. E aí os marinheiros começaram a jogar as cargas fora e começaram a ficar preocupados cada vez mais, e disseram: alguém reze aí, ore por os seus deuses. E todo mundo lá começou a orar para os seus deuses, e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Foram lá no porão, o marinheiro-chefe, o capitão foi lá no porão e falou: Jonas, você está dormindo? Você está despreocupado? O navio está afundando e você está despreocupado. Ouça bem isso, nós vamos falar disso. O navio está afundando e você está despreocupado. Olha só, o navio está afundando, vai guardando aí. O navio está afundando e você está despreocupado. Aí ele falou: não, o que está acontecendo? Está acontecendo. Ó, Jonas, ore para o seu Deus aí, porque a coisa está feia aqui, o navio está caindo, está numa situação difícil. Aí eles tinham costume na época, de quando acontecia esse tipo de tragédia, eles tirarem a sorte para ver quem que era o culpado da tragédia que estava acontecendo. E o culpado da tragédia caiu com Jonas. Aí Jonas confessou: olha, eu fiz isso com Deus, Ele tinha me mandado ir para Nínive, eu estou indo para a Espanha e tudo mais, etc. E o que a gente faz com você? Me jogue no mar. E aí eles pediram perdão para Deus e jogaram Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou, sim ou não? Sim, se acalmou. E naquele momento, a hora que ele caiu no mar, o que aconteceu? Um peixe grande, bem grande, abocanhou Jonas. E ele ficou quantos dias dentro da barriga desse peixe? 3 dias. Ficou lá se lamentando, ficou lá orando. E ele ficou lá sofrendo, no fundo do poço. 3 dias, ali, esperando que alguma coisa acontecesse, e orou a Deus desesperado. É a segunda coisa que eu vou falar aqui, preste atenção, quando você chega no fundo do poço, e ora para Deus desesperado. Depois disso, Deus ouviu a sua oração, e o peixe vomitou ele na praia. E aí Deus disse assim a Jonas: se limpe. Ele se limpou, se vestiu novamente. O
que você vai a Nínive e você vai falar que em 40 dias eu vou destruir essa cidade. E aí Jonas foi para Nínive e começou a pregar e falar: em 40 dias Deus vai destruir essa cidade, porque o seu pecado chegou ao trono de Deus, porque vocês erram, vocês fazem isso de errado, isso. E começou a ir, e foi indo, e pregou para todo mundo, e deu um tempo esperando que Deus descesse uma saraiva de fogo e destruísse a cidade. Mas o povo de Nínive fez o quê? O rei viu que a coisa era feia, que eles tinham que realmente mudar de atitude. Então todos fizeram um jejum, inclusive os animais. O animal estava acostumado a comer, naquela época ela não ia comer. Todo mundo ia fazer um jejum, todo mundo ia vestir-se de pano de saco, ou pano simples, roupa simples, ia jejuar, ia pedir perdão para Deus, e toda a cidade se arrependeu. Diante disso, o que Deus faz? Diante de uma situação dessa, Deus se comoveu e mudou o seu pensamento sobre Nínive, e não destruiu Nínive, e perdoou Nínive. Agora sim, coloquem aí, Jonas 4, de 1 a 4, você vai ver posto aqui. Olha o que aconteceu com Jonas quando ele viu que Nínive foi salva. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. E eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que é sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Feche seus olhos, irmãos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma visão para essa igreja. E nós queremos, Senhor, obedecer a Tua visão, a Tua direção, porque sabemos que o Teu Espírito sempre está pronto a mudar e a nos fazer fortes. Senhor, traga a Tua visão e a Tua direção para nós e nos ensina a obedecer. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que nós vemos aqui é a fuga. Diga assim: fuga. E é a primeira coisa que nós fazemos quando nós deixamos o nosso orgulho tomar conta de nós. Quando nós achamos que a direção que Deus está dando para nós não é a direção certa. Que a visão que Deus está dando para você na igreja não é a visão que você queria. Então muitos acabam saindo de uma igreja para outra, visitando, indo para lá e para cá sem direção, porque não querem se submeter a nenhuma direção de Deus, a uma visão. Essa igreja aqui é diferente de outras, que estão numa outra visão, numa outra forma de levar a palavra, mas levam a palavra, e nós levamos a graça. Nós pregamos a graça com toda a força, com todo o nosso empenho, porque nós queremos uma igreja que olhe para Jesus e veja Jesus por consciência, e veja aquela palavra que diz que vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é pesado, o meu fardo é leve.
Não adianta opressão. Não adianta forçar alguém a não pecar. Não adianta, se a pessoa não tem consciência do que é a graça, do que Deus é para si, a pessoa vai continuar pecando e errando. Tem uma garota que frequenta essa igreja, uma moça, que tem filhos já, e que ela está liberta das drogas já faz 3 meses. De crack, de cocaína e de álcool, já há 3 meses. Ela disse: eu estou limpa dessas drogas, mas eu ainda estou fumando, eu não consigo parar de fumar. Eu disse a ela: cada coisa no seu tempo. O mais difícil você já conseguiu, e você já aceitou Jesus, você já está conhecendo Jesus no seu coração. Se você já está conhecendo Jesus e está querendo que Jesus liberte você, e você está há 3 meses sem ir para uma casa de internação, sem nada, resistindo, você já é uma grande vencedora. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu fiquei feliz que passou um sujeito aqui na minha frente hoje. Ele está aí ou não? Embriagado. Passou um rapaz aqui na minha frente. Ele foi embora? Tá aí ou foi embora? Foi embora. Mas passou aqui. Irmãos, isso é igreja. Assim passasse um monte de bêbado aqui. Ele passou aqui na minha frente e falou: oi. Uma mochila nas costas, deu um bafão de pinga na minha cara. E foi embora o Zé atrás dele. Tem que ir atrás, ficar assim, cuidado, rapaz, né? Mas, irmãos, assim todo domingo acontecesse isso, fizesse filinha aqui. Porque Jesus veio para essas pessoas. Então, quando ele fugiu para a Espanha, ele estava fugindo da visão que Deus deu para ele. Ele estava fugindo daquilo que Deus tinha direcionado. Irmãos, essa igreja tem uma direção clara de Deus, tem uma visão clara de Deus. Sabe por que nós colocamos o símbolo de mais, que parece até uma cruz? Pode ser uma cruz, pode ser um mais, porque nós queremos mais de Deus. Porque nós queremos que Deus haja em nossas vidas de forma plena, cada vez mais completa. Porque nós cremos que Deus vai fazer a diferença aqui nessa cidade de Sumaré. E que Deus vai usar você para que a cidade de Sumaré seja toda convertida pelo Senhor Jesus. Deus vai usar a sua família para abençoar pessoas. Deus vai usar a sua palavra, o seu cântico, o seu relacionamento, para que a sua família seja abençoada. Você crê nisso? Então nós estamos dentro de uma visão clara da Nova Batista da Redenção, que é salvar vidas nessa cidade de Sumaré. Os projetos são muitos, queridos, que nós estamos desenvolvendo. Participe desses projetos. Não fuja deles. Não faça como Jonas, que de uma hora para outra começou a fugir da visão que Deus estava dando para ele. Agora tem gente que é teimosa, não quer mudança de vida, não quer largar a antiga vida que tinha, ou larga pela metade, larga aquilo que quer, larga somente aquilo que lhe convém. Mas aquilo que não convém continua fazendo, continua se lambuzando com as coisas antigas que haviam se passado na sua vida, mas que estão dominando a sua vida espiritual e estão afundando. Estão no barco e a tempestade está acontecendo, está vendo que as coisas não estão bem, que a vida não está bem, que não está acontecendo aquilo que ele esperava. E continua turrão, fazendo coisas do seu pensamento, da sua mente, do seu entendimento, e não da visão que Deus deu para a igreja. Obedece, que é mais fácil. Obedece.
Tem a música do Zeca Pagodinho que fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muda essa música e faz assim: deixa Deus me levar, Deus leva eu. Amém, irmãos? Deixa Deus me levar, Deus leva eu. Deixa Deus me levar, Deus leva eu. É pecado esse, pastor Sérgio? Já está me acusando, aliás. Levados pelo Espírito de Deus, direcionados pelo Espírito de Deus. Antes que ocorra a tragédia. A tragédia é a barriga do peixe. Se nós continuarmos desobedecendo, se nós continuarmos não querendo seguir uma visão que Deus deu, se nós continuarmos a resistir à palavra de Deus, às coisas que Deus tem para você, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. E aí entra na barriga do peixe. Aí é morte espiritual, querido. É difícil. O resgate de uma vida é depressão, é síndrome do pânico que vem, é ansiedade, crise de ansiedade. São coisas que começam a te usar lá no fundo do poço, no fundo da barriga do peixe, que só pela misericórdia de Deus, para Deus tirar você daquela situação. Antes que nós cheguemos a esse ponto, olhe para Deus, olhe para a visão que Ele tem preparada para você, olhe para as pessoas que Ele está dizendo para você falar, olhe para Nínive. Quem que é o Nínive da sua vida? A visão dessa igreja esse ano é amar e servir. Diga assim: amar e servir. Mas amar e servir a quem? Amar e servir aos irmãos, à sua família, e amar e servir a Nínive. Quem que é Nínive na sua vida? É algum parente que você detesta ele? Algum parente que você não suporta? Pai, mãe, algum irmão, algum familiar, que você não quer falar de Deus para ele, que você não quer ter relacionamento com ele? Quem é o Nínive seu? Temos que saber quem são. Colegas de trabalho, chefe. Quem é o Nínive que fica te perseguindo? Que Nínive chegou a guerrear com Israel, era inimigo, mas é o Nínive que você vai ter que falar, e você vai ter que aguentar ele ou ela, e ele vai vir aqui, vai se tornar seu irmão, sua irmã. É o Nínive que está aí, meu querido, que Deus quer usar você. Será que é algum irmão que é mais fraco na fé? Um irmão que só pisa na bola com você? Um irmão que só reclama da vida? Será que ele é o Nínive? Nós pastores aprendemos a nos relacionar com os Nínive que tem por aí. Não é fácil, irmãos. Eu fiquei impressionado com a irmã Denise lá ontem no hospital, porque ela falou que não aguenta ficar 15 dias sem ir na igreja. Então você imagina uma pessoa que fala assim: eu não aguento ficar 15 dias sem ir na igreja, ou seja, não aguenta pular um domingo de ir na igreja. Por quê? Ela chegou num nível de consciência, ela chegou num nível de espiritualidade com Deus, que Deus até falou para ela assim: eu vou te dar um infarto, tá? Avisou ela, uns dias antes, que ia dar um infarto nela. Aí ela falou: ah, tá bom, Senhor.
teve um infarto, uma ponte de safena, a safena entupiu inteira. A maioria morre. Ela não. Está lá viva. Porque é uma pessoa que ama a Deus, que segue a visão, está aqui há mais de 20 anos, que crê que Deus, e eu não estou falando só dela não, eu sei que muitos daqui são assim, que crê que Deus está cuidando, que Deus está olhando, que não foi para navio nenhum para a Espanha, que não fugiu, não caiu na barriga do peixe, e sim, se tornou firme e buscou a presença de Deus e quis cumprir aquilo que Deus chamou para ela cumprir. Então, Deus também está fazendo isso com você, meu irmão, chamando hoje para você cumprir e seguir a visão que Ele tem para a sua vida, porque seguindo dessa forma, você vai vencer em todas as coisas. Chega de fugir, chega de não se comprometer, chega de ser aquele crente que vai só até fevereiro na igreja. Eu tenho que começar na igreja, eu tenho que ir em janeiro, eu tenho que ir em janeiro, não, eu tenho que ir em fevereiro, nossa, eu tenho que estar no carnaval, não posso estar no carnaval, tenho que estar na igreja. Passou o carnaval, ele some, não vai mais. Começa o ano bem, mas depois foge para a Espanha. E às vezes aparece aí porque está na barriga do peixe. Aparece aí descabelado. Aparece aí arrasado porque está na barriga do peixe. Alguém aqui quer a barriga do peixe, sim ou não? Não. Alguém quer fugir para a Espanha, sim ou não? Opa, já não foi tão assim. Eu vou falar uma passagem bíblica que é muito boa para nós pastores e ao mesmo tempo nos faz uma cobrança grande, que está em Hebreus 13:17. Olha só essa passagem bíblica. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Líderes, pastores, se Deus deu uma visão para o pastor, querido, dessa igreja, siga essa visão. Não queira inventar outro caminho, meu querido, porque a visão não vem de mim, ela vem de Deus. Se continuar desse jeito, é fugir para a Espanha, e as coisas não vão dar certo. Eu lembro que eu evangelizei um moço na minha infância. Na minha infância não, na minha adolescência, 18 anos de idade. Eu evangelizei ele tinha 16 anos. Ele se converteu, foi estudar no seminário batista. E esse moço me convidou um dia para vir ajudá-lo nessa igreja aqui. Ele como pastor. E eu o obedeci. Durante 5 anos eu acho que eu fiquei aqui. Eu o obedeci naquela época. Eu, a pastora Roseli, casados, mais velhos que eles, nós o obedecemos. Sabe por quê? Líder, você não escolhe, você obedece. Está entendendo, querido? Você afrontar um líder, a visão de um líder, é afrontar a Deus.
Você destoar da palavra de um líder que Deus te deu, é destoar da palavra de Deus. É você querer a glória para si próprio. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus quiser, eu vejo que nós estamos preparando vários casais jovens que em breve serão pastores, e nós vamos descansar e só ouvir vocês, e vocês vão nos liderar. Quem conheceu aqui o pastor Enéas Tonini? Pastor Enéas Tonini foi presidente de todas as batistas pentecostais do Brasil, da CBN, da Convenção Batista Nacional, mais de 5.000 igrejas, Batista da Lagoinha, todo, ele foi, e ele faleceu com 100 anos, há uns 5 anos atrás. E nos últimos 20 anos, ele frequentou a Igreja Batista do Povo em São Paulo, e o pastor dele tinha 54 anos. E ele, com toda essa bagagem, com quase 100 anos, ele obedecia à visão do pastor de 54 anos. Então, irmãos, vamos fazer a vida dos seus líderes aqui mais fácil. Obedece, segue a visão, busca a direção de Deus para a sua vida, através do que Deus está falando aqui. Olha o que está acontecendo na Nova Batista da Redenção em Sumaré. Olha o que Deus fez das 80 pessoas que tinha lá 10 anos atrás, e o que está acontecendo agora. Olha as pessoas que Deus está trazendo nesse lugar para nós cuidarmos. Seus filhos estão aqui, as suas crianças estão aqui, meus filhos cresceram aqui, são abençoados por Deus por isso. É uma visão que Deus está trazendo, a visão não é minha, a visão é de Deus, amém, igreja? Amém. Estão comigo, queridos? Glória a Deus. Romanos 15, de 1 a 3 diz assim: vocês estão quietinhos. Obediência, né? Nós que somos fortes na fé, diga assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Olha só, diga assim: não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Olha só que lindo isso. Ah, pastor, então eu não devo agradar a mim mesmo? Ah, eu não devo fazer as coisas só para mim, só para me agradar, só para ficar bem? Não, você tem que fazer para os outros. Você tem que fazer algo para agradar as pessoas. Você tem que agradar a sua esposa. Você tem que agradar seus filhos. Você tem que agradar o seu irmão. Você tem que fazer com que ele se sinta feliz. Você tem que incentivar. Você não tem que derrubar o seu irmão. Não joga peso no seu irmão. Sabe, às vezes eu chego numa pessoa, eu sei que ela não está muito bem, mas eu não vou chegar para ela e falar assim: nossa, você está mal, hein? Irmão, você fala isso, você destrói a pessoa. Não é verdade? Você tem que chegar e falar: nossa, Deus vai fazer você se levantar. Se você teve esse discernimento de que ela não está bem, levante ela. Estão comigo aqui, irmãos? Deus te trouxe aqui hoje para quê? Para que você obedeça essa palavra,
para que você se mantenha numa igreja de uma vez por todas, para que você pare de ficar passeando para lá e para cá, para que você assuma o seu ministério, para que você reveja aquilo que você foi usado, que você vai ser usado novamente, e vai ser usado muito mais do que era usado. Deus está falando com você essa noite. Aqui, meus irmãos, aquele que é usado por Deus vai ser usado. Aquele que tem dons, Deus vai usar. Aqui ninguém quer pressionar ninguém a não fazer nada, não. Você vai ser usado por Deus, porque Deus te chamou para que você vença. Deus te chamou para que você obedeça. Deus não te chamou para você fugir para a Espanha. Deus não te chamou para você ir para a barriga do peixe. Deus chamou você para ser vencedor, para que você exerça o seu ministério com força. Você quer isso, querido? Fique em pé então. Nós vamos orar com você. É mais fácil uma vida obediente. É muito mais fácil. Essa é uma noite de ceia. É uma noite que você pode fazer compromisso com seu Deus, de obedecer Ele, de obedecer a visão que Ele deu para você, que Ele está dando para essa igreja. Sabe, tem uma passagem bíblica que eu nem falei aqui, mas que é importante, que é Provérbios 16, 18. E que é talvez a que mais fere a gente. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Irmãos, nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, deixar a nossa vaidade de lado, e começar a obedecer a Deus. Deixar de seguir os nossos próprios entendimentos, e seguir os entendimentos que Deus tem para mim e para você. Essa semana nós tivemos na quinta-feira, eu não estava aqui, mas uma reunião abençoada de oração. Todas as quintas nós estamos aqui, e o poder de Deus tem agido nesse lugar. Ontem nós tivemos uma vigília que começou às 10 horas. Os conectados, em Deus. E foi uma bênção grande. Quem esteve aqui sabe disso. O que Deus está fazendo. As portas estão abertas para você. Você tem que decidir obedecer. Porque o barco está indo. E a hora que vier a tempestade, vai ser difícil segurar. Então se acerte. Busque. Crie raízes. Traga seus filhos. Leve pessoas a conhecer. E vá para Nínive, enfrente Nínive, e comece a falar do seu Deus para Nínive. Creia, Deus vai fazer um milagre nessas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.